Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski, seja muito bem-vindo e na nossa aula de hoje eu quero falar sobre um conceito, na verdade uma regra, né? Uma regra, o próprio nome já vem intitulado nisso, que é muito utilizado no combate. Principalmente, não exclusivamente, mas principalmente em cenários como DECAF, DECAL, DECA e assim por diante, né? Que é a regra do menor caminho. O que é essa regra do menor caminho? A ideia é que em determinados cenários, em determinados contextos, você vai utilizar o menor caminho para realizar uma determinada ação, seja um ataque, um contra-ataque, uma defesa, um desarme, uma imobilização, depende aí de cada contexto, depende de cada cenário, mas, por exemplo, vamos falar aí de um DECAF, né? Cenário clássico utilizado a regra do menor caminho, quase que em sua totalidade. Algumas você utiliza mais que outras, mas no DECAF a regra do menor caminho é utilizada em praticamente todo o conteúdo. Então assim, vamos dizer lá, vamos supor que tem uma arma apontada para mim, né, eu não tenho nenhuma réplica aqui, enfim, não importa, de uma arma que ela esteja apontada, por exemplo, só para fim didático, no meu ombro, certo? Digamos que ela esteja apontada bem aqui, só didaticamente. Qual que é o menor caminho para saída da linha de tiro dessa arma? Seria para cá ou para cá? Certo? Se você tem dois neurônios e você consegue fazer esses dois neurônios conversar, obviamente você escolheu essa opção. Então, fazer esse desvio, essa movimentação, tirar o ombro, sair da frente, fazer o controle de cano para essa direção é muito mais curto, muito mais rápido do que eu fazer esse deslocamento, toda essa movimentação. Isso é a regra do menor caminho, tá? Então, sei lá, se fosse, por exemplo, uma faca, né? Digamos que ela estivesse, sei lá, desse lado aqui do meu pescoço, a faca está encostada lá. Qual que é o menor caminho? Eu fazer esse movimento aqui ou ter que fazer este movimento aqui? Tirar ela, passar aqui pela frente. Obviamente é para o outro lado. Então depende aí. Então, por exemplo, se fosse sei lá, se ela estivesse no meio, né, independente se fosse a faca ou a arma de fogo, estivesse aqui no meio, para qual lado é mais fácil sair? Nesse caso, nesse sentido, se fosse, por exemplo, na cabeça, aqui bem no meio, se fosse aqui no tronco, se fosse sair para um lado ou para o outro, né, onde a distância é igual, onde não faz diferença, aí a gente tem outras regras, outros conceitos que vão vir na sequência. Então, por exemplo, uma delas seria o que a gente chama de lado quente e lado frio. Embora esse conceito de lado quente e lado frio fique meio simplório, não é só isso, tem outras coisas dentro disso, né? Algumas modalidades chamam aí de lado quente, lado frio, lado vivo, lado morto, lado de dentro, lado de fora, mas no combate isso é um pouco mais específico ainda, né? Não é só tão lado quente e frio, não, é um pouco mais abrangente, um pouco mais de possibilidades. Isso, né, até tema aí para uma próxima aula para eu abranger um pouco mais isso. Mas só para ter essa ideia, né? Então assim, se a distância é a mesma, se a regra do menor caminho é irrelevante, por assim dizer, não faz diferença se vai para um lado ou para o outro, se é para frente ou para trás, se é para cima ou para baixo, aí a gente aplica, por exemplo, esse conceito aí do lado quente e lado frio, por exemplo, certo? Aí entra a questão também de VIP, né? Se tem um terceiro, se você vai estar protegendo alguém, às vezes você vai ter que... A única exceção para a regra do menor caminho é justamente terceiros. Então, por exemplo, digamos, usando aquele mesmo exemplo, a arma está apontada aqui no meu ombro, mas tem uma pessoa atrás aqui de mim. Aí, para proteger essa pessoa, eu vou ignorar a regra do menor caminho e vou fazer, né, a distância maior, vou percorrer o caminho maior para que eu mantenha essa pessoa em segurança. Pô, se a pessoa estivesse do outro lado, é o que a gente chama de melhor dos dois mundos, porque eu utilizaria da regra do menor caminho e aproveitando aqui que a pessoa já está do outro lado. Perfeito? Associando isso também aos conceitos de posições, lado quente, lado frio, que vai depender aí de cada contexto. Então a gente tem algumas variações, mas essa regra do menor caminho é sempre você buscar o menor caminho para aquela situação, seja para atacar, seja para se defender, seja para contra-atacar, para imobilizar, para traumatizar, enfim, para qualquer coisa. A regra do menor caminho é muito aplicada no combate, é muito utilizado, né? Isso para praticamente todos os contextos, né? Eu não consigo... isso é tão aplicado que agora, assim, de cabeça, eu não consigo lembrar
um cenário específico onde ela não é aplicada, ela simplesmente é ignorada, tá? Como eu falei, em alguns casos mais que outros, né, utilizado mais que outros, né, como por exemplo o próprio exemplo do decaf, que é muito utilizado, é uma das primeiras coisas que você aprende e você fica martelando isso o tempo inteiro, porque assim, faz muita diferença, faz muita diferença. Às vezes o problema não está nem na técnica em si, não está nem na execução da técnica, o movimento está certo, a técnica está certa, às vezes é só a aplicação dessa regra que faz toda a diferença entre você, né, tomar um soco, tomar um tiro, uma facada, uma bastãozada ou qualquer que seja, perfeito? Então fica aí já esse pensamento da regra do menor caminho. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato aí, combato.org, manda mensagem que a gente fala um pouco mais sobre isso, perfeito? Então, forte abraço, até amanhã, Mabuhay.